Como Portugal revolucionou a pecuária mundial. A expansão marítima portuguesa, iniciada no século XV, é frequentemente celebrada pela revolução que causou na botânica, ao conectar os 5 continentes. Contudo, um outro intercâmbio, igualmente profundo mas de natureza diferente, ocorreu no reino animal. Ao contrário da troca de plantas, a globalização da pecuária foi um processo maioritariamente unilateral, com Portugal a atuar como o principal vetor de disseminação de animais domesticados da Eurásia para o resto do planeta. Esta é a história de como o cavalo, o boi, a ovelha e o porco saíram do velho mundo a bordo de caravelas portuguesas e transformaram para sempre as paisagens, as economias e as culturas de África, da Ásia e das Américas. A investigação para este documentário foi complexa. Se aprecia este tipo de análise histórica, por favor, subscreva o canal e deixe um gosto. E assista e compartilhe mais vídeos deste canal. O número de animais de pecuária introduzidos em Portugal durante os descobrimentos é extremamente limitado, um facto que ilustra o desequilíbrio no intercâmbio de espécies. A mais notável e bem-sucedida de todas as introduções é a do Peru. Originário da América do Norte e domesticado pelos povos do que é hoje o México, o Peru, Meliagris galopavo, foi um dos poucos contributos do Novo Mundo para a pecuária europeia. Foi introduzido na Península Ibérica no início do século XVI. Navegadores ibéricos transportaram as aves, que rapidamente se popularizaram. Em Portugal, o peru adaptou-se bem e a sua criação consolidou-se, tornando-se um prato de festa, hoje intrinsecamente associado à celebração do Natal, um testemunho de uma integração cultural e gastronómica completa, representando a mais importante adição de uma espécie pecuária americana em Portugal. Outra ave que, embora não seja originária das Américas, viu a sua presença em Portugal consolidada pelas rotas dos descobrimentos foi a galinha de Angola. Esta ave, nomida Meliagris, é nativa do continente africano. Embora os romanos a tivessem conhecido, o seu conhecimento tinha-se perdido na Europa medieval. Foram os navegadores portugueses que, a partir do século XV, ao estabelecerem feitorias e rotas comerciais na costa ocidental de África, reencontraram a espécie e a transportaram para Portugal. Pela sua carne de sabor mais exótico, semelhante à caça, e pela sua rusticidade, a sua criação foi adotada em quintas portuguesas. Nunca atingiu a escala industrial do frango, mas permanece como uma ave de nicho, um exemplo de como as rotas africanas também contribuíram, ainda que modestamente, para a diversidade da avicultura em Portugal. Se o fluxo de animais de quinta foi de Portugal para o mundo, no caso das aves de companhia, o intercâmbio foi nos dois sentidos. As aves exóticas, em particular os papagaios, foram dos poucos animais que os portugueses trouxeram em grande número para a Europa como artigos de luxo. A partir do século XV, ao explorarem a costa de África, os marinheiros portugueses ficaram fascinados pelo papagaio cinzento. Mais tarde, no século XVI, no Brasil, encontraram as araras e outros psitacídeos de plumagem exuberante. Estas aves tornaram-se símbolos de estatuto nas cortes europeias. Este comércio, iniciado e dominado pelos portugueses, criou uma moda de séculos pelo exotismo e representa o principal fluxo de animais de companhia das novas terras para o território português durante este período histórico. A verdadeira revolução pecuária promovida pelos portugueses foi a exportação de espécies. No centro desta expansão esteve o cavalo. Originário da Eurásia, o cavalo ibérico, nomeadamente o peru-sangue lusitano, foi um instrumento fundamental da expansão. A partir do século XV, os portugueses introduziram o cavalo nos Açores, na Madeira e em África, onde alterou o equilíbrio de poder de vários reinos e se tornou um símbolo de prestígio. Na Ásia, foi introduzido em feitorias como Goa, sendo usado no comércio e em conflitos locais. Nas Américas, a sua introdução permitiu a exploração do interior e a gestão de grandes rebanhos, sendo a espinha dorsal da mobilidade, num mundo sem estradas. O cavalo português foi, efetivamente, um motor da globalização. Nenhum animal se adaptou tão bem às longas viagens marítimas e à colonização como o porco. O porco doméstico, de origem eurasiana, foi feita a principal fonte de proteínas a bordo das caravelas. A sua capacidade de consumir quase tudo e a sua alta taxa de reprodução fizeram dele o animal mais utilizado para a expansão. Os navegadores portugueses não só os transportavam para a alimentação, como os libertavam propositadamente em ilhas e territórios. Esta prática, levada a cabo a partir do século XV, foi repetida em inúmeros locais, desde as Ilhas Atlânticas a paragens no Índico e até no Pacífico, como em Timor. Esta estratégia criava uma fonte de alimento para futuras expedições e colonos e levou a carne de porco a ser integrada na dieta de populações em todo o globo.
Juntamente com o gado de grande porte, os portugueses disseminaram também os pequenos ruminantes, as ovelhas e as cabras. Estes animais, fundamentais na economia mediterrânica pela sua produção de lã, leite e carne, foram igualmente embarcados. A sua introdução nos arquipélagos atlânticos foi imediata. Em África foram cruciais em regiões áridas, como em Angola e Moçambique, onde se tornaram uma fonte vital de subsistência. Na Ásia foram introduzidos em enclaves portugueses, embora o seu impacto tenha sido menor devido à existência de espécies locais. No Brasil, adaptaram-se em certas regiões, levando consigo a economia da lã e dos laticínios, exportando um modo de vida e de produção intrinsecamente europeu para novos continentes. A galinha doméstica, originária do Sudeste Asiático, já existia em Portugal muito antes dos descobrimentos. Contudo, foram os portugueses que completaram a sua globalização. Levaram as suas galinhas ibéricas, já adaptadas ao maneio europeu, para a África e para as Américas, onde a sua criação se massificou e se tornou uma das fontes de proteína mais democráticas e eficientes para colonos e populações locais. O seu impacto foi imenso. Além disso, ao navegarem para a Ásia, os portugueses também transportaram as suas galinhas, efetivamente completando o circuito global da espécie, reintroduzindo variedades europeias em zonas próximas da sua região de origem e demonstrando o seu papel não apenas como descobridores, mas como conectores de mundos. Uma espécie frequentemente esquecida, mas de grande importância, foi o pombo doméstico. Descendente do pombo das rochas, já era criado em Portugal há séculos. A bordo dos navios, os pombos eram extremamente úteis. Serviam como uma reserva de carne fresca, de fácil criação e abate, crucial para variar a dieta de biscoitos e carne salgada. Adicionalmente, o pombo-correio era o método de comunicação mais rápido em certas situações, usado entre navios da mesma armada, ou entre um navio e um porto próximo. Os portugueses levaram os seus pombais para as fortalezas e cidades que fundaram em África, Ásia e Brasil, estabelecendo populações desta ave que se tornou mais uma marca da sua presença global, tanto para fins de comunicação como para a alimentação. O cão, o mais antigo companheiro do ser humano, foi um passageiro indispensável nas embarcações portuguesas. Cães de diferentes tipos e raças foram levados para todo o Império. Cães de gado, como o cão da Serra da Estrela, foram exportados para gerir rebanhos. Cães de caça ajudavam na exploração. Cães de guarda e de fila eram essenciais para a proteção de feitorias em África e na Índia, e para a defesa de engenhos de açúcar no Brasil. Esta exportação de cães de trabalho a partir do século XV não só foi vital para o sucesso das empresas coloniais, como levou à origem de novas raças, através do cruzamento e da adaptação a novos climas e funções, um legado canino que se espalha por todos os continentes. A presença do gato doméstico a bordo dos navios portugueses era tão ou mais importante que a de muitos humanos. Num ambiente fechado onde os mantimentos armazenados eram vitais, os ratos e outras pragas representavam uma ameaça constante. Os gatos, embarcados sistematicamente a partir do século XV, eram a solução biológica para este problema. Ao desembarcarem em portos e feitorias por todo o mundo, de Sofala a Macau, estes gatos estabeleceram novas populações. Esta disseminação global do gato doméstico, impulsionada pela Marinha Portuguesa, ajudou a controlar pragas não só nos navios, mas também nos novos assentamentos. Assim, um animal familiar assumiu um papel estratégico na viabilização da expansão marítima. Se o cavalo foi o motor da exploração, o gado bovino foi o motor da colonização. Os bovinos, domesticados no Velho Mundo, foram sistematicamente introduzidos pelos portugueses em todos os territórios onde se estabeleceram. As ilhas desabitadas dos Açores e da Madeira foram povoadas com gado no século XV, criando uma base de produção de carne e laticínios. O passo seguinte foi a introdução em África. Assim, os portugueses, no século XV, introduziram com sucesso o gado bovino no arquipélago de Cabo Verde. As ilhas tornaram-se um laboratório de aclimatação. Assim, quando a colonização do Brasil começou, os portugueses executaram um passo estratégico. O primeiro gado a chegar ao Brasil, em 1534, não veio diretamente da Europa, mas sim das manadas já adaptadas ao clima tropical de Cabo Verde. O gado cabo-verdiano, já mais resistente, foi a semente de uma revolução pecuária no Brasil. Em nenhum lugar o impacto da exportação de animais pelos portugueses foi tão profundo e transformador como no Brasil. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o território não possuía nenhum dos grandes mamíferos de pecuária hoje comuns. No Brasil, a introdução de animais europeus pelos portugueses, principalmente a partir dos Açores e da Madeira, mas também de Cabo Verde e do continente africano, e ainda de Portugal continental, não foi uma adição, foi uma criação.
A partir da expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa, em 1532, os portugueses iniciaram a importação sistemática de um ecossistema pecuário completo. Chegaram os primeiros bovinos, cavalos, porcos, ovelhas e galinhas. Estes animais não encontraram predadores naturais capazes de controlar as suas populações, o que, aliado à vastidão de território, permitiu uma multiplicação a uma velocidade espantosa. Em poucas décadas, o número de cabeças de gado já era dezenas de milhares. A explosão demográfica do gado bovino introduzido pelos portugueses no Brasil gerou novas frentes económicas e sociais. Nos séculos XVII e XVIII, no interior do Nordeste, floresceu o que ficou conhecido como o ciclo do couro. O couro era um material essencial para quase tudo na vida colonial: vestuário, calçado, cordas, mobiliário e sacos para transporte. A criação de gado expandiu-se pelo sertão, empurrando as fronteiras da colonização. Mais tarde, no século XVIII e sobretudo no XIX, no sul do Brasil, a principal atividade económica derivada do gado passou a ser a produção de carne seca, ou charque. Este produto, duradouro e rico em proteína, era usado para alimentar a população e, crucialmente, os escravos nas minas e plantações de açúcar, sustentando outras atividades económicas do Império Português. Em poucas gerações, Portugal tinha transformado a paisagem e a economia do Brasil de forma irreversível, criando a base para o que é hoje uma das maiores potências agropecuárias do mundo. O legado da pecuária introduzida pelos portugueses no Brasil vai além da economia. Ao longo de 5 séculos, os animais de origem europeia passaram por um intenso processo de adaptação aos diversos climas brasileiros. Este processo deu origem a novas raças, hoje consideradas autóctones do Brasil, mas descendentes diretas do gado português. Um exemplo é o bovino corraleiro Pédoro, uma raça extremamente rústica e adaptada ao cerrado, descendente do primeiro gado ibérico que chegou no século XVI. Outro exemplo é o cavalo pantaneiro, descendente dos cavalos trazidos pelos colonizadores e que se adaptou de forma única às condições de inundação sazonal do Pantanal. Estas raças são um património genético vivo, um testemunho da longa e complexa interação entre os animais introduzidos por Portugal e os ecossistemas do Novo Mundo. O impacto da pecuária portuguesa em África foi profundo e complexo. Em regiões como Angola, a introdução do gado bovino e do cavalo alterou as estruturas de poder locais, com os reinos que adotavam estes animais a ganharem vantagem militar e económica. A posse de gado tornou-se uma nova forma de riqueza. Os porcos rústicos e prolíficos tornaram-se uma fonte de proteína acessível em muitas comunidades costeiras sob influência portuguesa. Contudo, esta introdução também teve consequências ecológicas, com estes novos herbívoros a competirem com a fauna local e a alterarem a vegetação. O mapa da pecuária em muitas zonas de África foi, assim, redesenhado pela presença portuguesa a partir do século XVI. Na Ásia, o impacto da introdução de animais pelos portugueses foi mais limitado do que em África ou nas Américas. Civilizações como a indiana ou a chinesa já possuíam um leque de animais domesticados muito rico. Ainda assim, a presença portuguesa deixou marcas. Introduziram raças específicas de cavalos ibéricos, apreciados para fins militares, e o seu modelo de gestão de gado em algumas das suas possessões, como Goa e Damão. A introdução de suínos em enclaves como Macau teve um impacto localizado na dieta, sendo a base de pratos que fundem as tradições culinárias chinesa e portuguesa. O principal papel português na Ásia não foi tanto introduzir novas espécies, mas sim conectar as redes comerciais de animais já existentes na região com o resto do mundo. Em suma, a era dos descobrimentos, sob a liderança de Portugal, desencadeou a maior e mais rápida reorganização da fauna domesticada da história do planeta. Embora a importação de animais para Portugal tenha sido residual, o papel dos portugueses como exportadores do seu património animal para as Américas, África e Ásia foi avassalador. Esta arca portuguesa globalizada alterou dietas, demoliu e criou ecossistemas, e estabeleceu as fundações de novas economias que perduram até aos dias de hoje. Compreender este processo é essencial para entender a formação do mundo moderno. A produção deste documentário envolveu uma verificação rigorosa de factos. Se o conteúdo foi do seu agrado, considere apoiar o canal com a sua subscrição e um gosto.